Então, pessoal, nós estamos aqui com a janela aberta já do PowerPoint e aqui nós vamos observar como que nós podemos, através de uma escrita de pincel, como é que nós podemos observar a imagem que nós observamos a partir do momento que nós utilizamos uma função aqui muito interessante. Então, vamos lá. Observe primeiro se você tem essa opção desenhar aí na sua barra de inicialização do PowerPoint. Se não tiver, você vem aqui em arquivo, opções, e aí você abre essa janela personalizar, faixa de opções. Você ativa e aí você vai abrir essa janela que vocês estão visualizando aí e observe se a expressão da opção desenhar está ativada. Se não tiver, você ativa, ok? A minha estava ativada, eu desativei para vocês observarem. E pessoal, vamos lá. Vamos lá em desenhar e aí abre essa janela. Você vai ativar aqui tintas em expressões matemáticas, que é justamente nessa opção que a gente consegue escrever a pincel e essa janela ela pode ser, né, movida, ela pode ser estendida, como vocês podem observar, e aqui a gente escreve as expressões matemáticas e consegue visualizar nesse campo aí, ok? Então aqui em gravar a gente começa a escrever qualquer expressão daquilo que nós quisermos para nós organizarmos as nossas atividades. Então aqui, por exemplo, eu escrevi uma derivada, mas se eu achar que isso não é conveniente escrever, eu posso limpar o campo, como vocês observaram aí, e começo a escrever algo que possa corresponder ao planejamento das minhas atividades. E aí a gente tem essa opção, a janela ela vai sempre alargando na medida que a gente vai escrevendo, e aqui eu posso selecionar, como vocês podem observar, e quando eu seleciono, ele dá algumas opções, ó. Porque justamente, olha só a escrita, eu tenho y² menos 5x, e lá embaixo o menos é como se ele tivesse ficado embaixo. Então ele dá algumas opções para ver se é isso que você está dizendo. Observaram aí? Então isso é muito importante, vocês conhecerem essa opção. Então a gente vai limpar aqui, e nós vamos então escrever uma derivada de y, por exemplo, menos y, igual a zero. Então, isso é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Só para a gente exemplificar aqui. Eu posso apagar se eu quiser. Digamos que não é isso que eu quero, eu posso apagar, eu uso essa opção aqui de apagar. E aí eu vou engravar de novo e começo a escrever exatamente a expressão que eu quero. Então, eu estou escrevendo a pincel. Ok, pessoal? Então, essa é uma opção, porque a gente também pode usar aqui essa outra opção, escrever nossas equações matemáticas, que seria inserir, aí você vai em equação, como vocês observaram aí. E aí, quando você clica, você vai ativar aí, justamente nessa janela aí do design, você abre aí as expressões que você pode escrever. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma fração. Vamos supor que eu escrevo uma fração qualquer aqui para nós exemplificarmos uma escrita matemática. As fórmulas matemáticas, né, em geral, elas dão muito trabalho, então é importante nós conhecermos essas opções. Então, como vocês podem observar aí, ó, eu posso aumentar a fonte, né, dessa expressão que eu acabei de escrever, matemática, eu posso mover, eu posso duplicar, ou seja, copiar e colar. Então, é muito importante nós conhecermos essa função, porque isso facilita na hora de nós escrevermos nossas equações matemáticas, né? Então, pessoal, essa opção que nós estamos observando aqui é interessante também, justamente para que nós tenhamos aí uma visão mais ampliada, ok? Então, por exemplo, se eu quiser escrever aqui 3 elevado a x, por exemplo, sobre 4 logaritmo natural de x, alguma coisa, qualquer coisa que nós quisermos escrever, nós temos essa oportunidade utilizando também essa função. Mas a outra função que eu mostrei, né, é interessante também. Ó, a gente pode até, inclusive, né, colocar um negrito na nossa equação, ela fica bem expressiva, né? Eu posso aumentar a fonte, como a gente já viu, colar, copiar, enfim. Então, pessoal, essa opção que a gente observou aí de desenhar, né, que tem aí a nossa possibilidade, né, em tintas que ele mostra aí em expressões matemáticas, né, nós conseguimos, então nós vamos escrevendo as expressões que nós queremos, e aí, por um momento, as expressões, quando a gente escreve nesse campo aqui, aqui, como vocês estão observando aí, né, nessa opção que você ativou em
que é conhecida como tintas em expressões matemáticas, também é importante, ok? Então, por isso eu mostrei para vocês aquela outra opção também que você vai inserir e aí você ativa as equações matemáticas. Mas, pessoal, então muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.